Esse é o nosso 7º vídeo da série Quem é Jesus? Se você ainda não viu os anteriores, corre lá! Hoje vamos falar sobre mais uma conexão importante entre o Antigo e o Novo Testamento. Vamos lá? Em Marcos 7, de 32 a 37, é narrada a cura de um homem que era mudo, incapaz de falar, e surdo, incapaz de ouvir, o qual, após Jesus ter tocado nos seus ouvidos e na sua língua, passou imediatamente a ouvir e falar de modo perfeito. A fé de que o toque físico de Jesus transmitia cura para o doente também é apresentada em outras passagens, como por exemplo, no caso da mulher do fluxo de sangue. Um detalhe importantíssimo desse texto está na reação das pessoas ao redor que viram esse milagre de Jesus. Eles dizem: Ele, Jesus, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Isso significa que este milagre de Jesus foi extraordinário. Eles nunca tinham visto nada assim. Eu não sou fonoaudiólogo, mas qualquer profissional dessa área vai dizer que se uma pessoa não falou durante toda a sua vida, sendo completamente muda, com certeza essa pessoa não será capaz de mover imediatamente os músculos da língua para poder articular um idioma. Levaria tempo para aprender a movimentar a língua para depois poder falar. Neste caso, o homem tocado por Jesus deixa de ser completamente mudo para ser completamente articulado imediatamente, mesmo que esse homem nunca nem tenha mesmo ouvido a língua falada. Ok, mas qual a importância disso? Lembre-se de Agostinho, o Novo Testamento está oculto no Antigo, e o Antigo está revelado no Novo. Com isso em mente, vamos voltar para o Antigo Testamento e enxergar a importância e a profundidade dessa ação de Jesus, porque lá existe uma profecia que trata exatamente do tipo de milagre que Jesus acabou de realizar. Em Isaías 35, o profeta está falando sobre 2 eventos futuros que ocorrerão no chamado Tempo da Salvação. O primeiro evento é sobre um novo êxodo, uma expectativa dos judeus de que, quando o tempo da salvação chegar, Deus salvaria o seu povo de uma forma semelhante como ele o salvou no tempo de Moisés, no êxodo do Egito. Pausa aqui. Se o termo novo êxodo é novo para você, assista os nossos vídeos chamados O que é o Evangelho e O Novo Israel e o Novo Êxodo, ok? Dentro do tema do novo êxodo, Isaías descreve que quem vai libertar e liderar o povo de Deus não será Moisés, mas sim o próprio Deus de Israel. Ele, o Senhor Deus, virá para inaugurar o novo êxodo. E uma dica para o povo de Israel identificar o início do novo êxodo está justamente nos tipos de milagres que Deus irá fazer no tempo da salvação. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam, seu Deus virá. Virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destamparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como o servo e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. É por isso que Jesus toca nos ouvidos e na língua do homem e diz Efata, que quer dizer seja aberto, porque ele está cumprindo deliberadamente a profecia de Isaías 35, de que quando Deus vier, os ouvidos dos surdos serão destampados e a língua do mudo vai cantar de alegria. Portanto, a cura do homem que era surdo e mudo não é apenas uma revelação da identidade messiânica de Jesus, não é apenas um sinal de que a salvação chegou, mas também uma revelação da pessoa de Jesus, ou seja, de quem ele é. Um último detalhe, Isaías diz que águas irromperão no ermo e riachos no deserto. O que isso significa? Pensando de acordo com a mente de um judeu do primeiro século, da época de Jesus, quando foi a última vez que riachos de água irromperam no deserto?
quando Moisés bateu na rocha e fluiu água no deserto para o povo de Israel matar a sede. Isaías está dizendo que, quando o novo êxodo começar, os israelitas vão ver milagres que ecoam o êxodo do Antigo Testamento. Mas também haverá novos milagres, como a cura dos cegos, a fala para os mudos e a audição para os surdos. No vídeo anterior, chamado O Novo Israel e o Novo Êxodo, mostramos que Jesus é o novo e maior Moisés. Se você não viu, corre lá. Além de apenas curas físicas, os sinais e milagres de Jesus nos apontam para um novo êxodo e, principalmente, nos dão mais luz na questão da sua identidade. Ou seja, afinal, quem é Jesus? Eu gostaria de encerrar com uma breve passagem de Efraim o Sírio. Para quem não o conhece, Efraim o Sírio era um diácono que viveu no século IV, no leste da Síria. Ele escreveu uma série de hinos e comentários bíblicos maravilhosos. Esse poder que não pode ser controlado desceu e se revestiu de membros que podem ser tocados, para que os desesperados se aproximem dele, para que, em contato com a sua humanidade, eles possam discernir sua divindade. Aquele homem mudo, o Senhor curou com os dedos de seu corpo. Ele colocou os seus dedos nas orelhas do homem e tocou a sua língua. Naquele momento, com dedos que podem ser tocados, aquele homem tocou a divindade que não pode ser tocada. Imediatamente, isso soltou o cordão de sua língua e abriu as portas entupidas dos seus ouvidos, porque o próprio arquiteto do próprio corpo e artífice de toda a carne veio pessoalmente a ele, e com sua voz gentil, com ternura abriu seus ouvidos obstruídos. Aquele que deu a Adão a fala imediata, sem ensinar, também deu a ele, para que pudesse falar facilmente um idioma que só é aprendido com dificuldade. Se você gostou desse conteúdo, clique no botão gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o seu comentário e se inscreva no canal. Dessa forma, o YouTube vai recomendar esses estudos bíblicos para mais pessoas. Se você tem amigos fora do Brasil, saiba que todos os nossos vídeos têm legendas em mais de 10 idiomas diferentes. Para ativá-las, é só clicar no botão CC no canto superior ou inferior do vídeo, ok? Te vejo no próximo vídeo. Até lá!